citação por WhatsApp e redes sociais, decisões do STJ reforçam a urgência de regulação do tema. Por Isabela Braga Pampilho asterisco e Marlon Douglas Carvalho Rangel asterisco. O WhatsApp, aplicativo de mensagens instantâneas mais utilizado pelos brasileiros, no contexto da pandemia da Covid-19, tornou-se mais um instrumento de comunicação dos atos processuais. O art. 8º da Resolução nº 354/2020 do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, publicada durante a pandemia, foi responsável por respaldar a utilização do aplicativo pelos tribunais brasileiros, que se sentiram confortáveis para tratar do assunto em suas resoluções e portarias. A grande problemática é que, além de inexistir critérios objetivos para a aferição da validade da comunicação dos atos processuais por WhatsApp, notadamente da citação, inaugurou-se um cenário de regras variadas e não homogêneas, o que inegavelmente potencializava a insegurança jurídica das partes e de seus advogados. Foi diante desse cenário que a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça julgou, em 9 de agosto de 2023, o recurso especial número 2.045.633/RJ, relatado pela ministra Nancy Andrighi. Embora não exista previsão legal para a citação por meio do aplicativo WhatsApp, entendeu-se que o ato pode ser válido se cumprir a sua finalidade, nos moldes do art. 277 do Código de Processo Civil. A relatora salientou que as legislações processuais modernas têm se preocupado menos com a forma e mais com a investigação sobre a concretização do objetivo pretendido pelo ato processual defeituosamente praticado, ponderando que o princípio da liberdade das formas se sobrepôs ao princípio da tipicidade das formas. Nessa linha, se, por um lado, há uma lacuna legislativa para regular de forma específica a matéria, por outro, a comunicação dos atos processuais por aplicativo de mensagens é uma prática comum em diversos tribunais brasileiros, conforme mencionado. Sendo assim, a Corte preocupou-se em julgar a matéria à luz de novos pressupostos de nulidade, esclarecendo que, a regra é a liberdade das formas, 2, a exceção é a necessidade de uma forma prevista em lei, 3, a inobservância de forma, ainda que grave, pode ser sempre relevada se o ato alcançar a sua finalidade. A ministra relatora, por fim, considerou que a citação pelo aplicativo WhatsApp poderá ser válida, mas apenas se a mensagem for, de fato, entregue ao destinatário por meio de um conteúdo límpido e inteligível, de modo a não suscitar dúvidas sobre qual ato ou providência deverá ser adotada a partir da ciência e no prazo fixado em lei ou pelo juiz, ressalvando as hipóteses em que o ato deverá observar a forma expressamente prevista em lei. Em síntese, é correto afirmar que o posicionamento da terceira turma, nesse julgamento, foi pouco conservador, prestigiando o princípio da liberdade das formas e privilegiando a ciência inequívoca em detrimento da previsão legal para a prática da comunicação do ato processual via aplicativo de mensagens. Já no julgamento do recurso especial número 2.026.925/SP, na qual se discutia a citação por intermédio das redes sociais, também da relatoria da ministra Nancy Andrighi e julgado na mesma sessão do caso anterior, a terceira turma do STJ adotou entendimento diverso do mencionado, em interpretação mais restrita e legalista. Nesse voto, novamente a ministra relatora frisou a necessidade de regulação do assunto pelo Poder Legislativo e, na contramão da flexibilização arguida no voto anterior, reiterou que sequer existe autorização para a comunicação dos atos processuais por meio de mensagens eletrônicas nas redes sociais, o que, por analogia, abarcaria também o WhatsApp. Ao final, a relatora salientou que o princípio da instrumentalidade das formas apenas atenua o rigor processual especificamente nos casos em que o ato já foi praticado, convalidando-o. Em outras palavras, ponderou que não há que se validar, previamente, a prática de atos de forma distinta daquela prevista em lei, entendimento que proibiria, portanto, as intimações e citações praticadas por intermédio de redes sociais. Seu voto foi seguido pelos demais ministros da turma, à unanimidade.
Interessante notar que, ao apreciar o mérito, a ministra observou que a facilidade na criação de perfis falsos, sem vínculo com dados básicos, seria uma questão problemática para a utilização de determinadas redes sociais para a comunicação oficial dos atos processuais. Sobre esse aspecto, vale dizer que o mesmo ocorreria com a citação via aplicativo WhatsApp, na medida em que não são incomuns os relatos de fraudes na criação de conta vinculada a números telefônicos de terceiros. Apesar de, à primeira vista, trazer um horizonte para o assunto e fixar diretrizes mínimas e basilares para os tribunais, vê-se que a terceira turma ainda se mostra conservadora quanto à utilização dos provedores de conteúdo como instrumento de prática de atos processuais, privilegiando o princípio da liberdade das formas tão somente com relação aos aplicativos de mensagem. Vemos, então, um posicionamento não uniforme sobre a temática da realização de atos processuais via internet, com potencial de gerar a prolação de decisões, pelas instâncias ordinárias, das mais diversas interpretações sobre o assunto, tornando ainda mais fundamental o enfrentamento da matéria pelo legislativo. Além disso, torna-se evidente que, muito embora a temática tenha chegado ao Superior Tribunal de Justiça, a Corte, no que diz respeito à interseção entre direito e tecnologia, ainda passa por um processo de adaptação, lidando com tais questões, por conseguinte, de forma comedida e cautelosa. Fato é que a falta de uma regulação robusta sobre o tema, associada a uma fase de cautela na construção de um novo direito processual digital, pode ocasionar, como um efeito colateral, a disseminação de golpes por meio do aplicativo de mensagens, algo que já vem sendo denunciado e divulgado por diversos tribunais brasileiros, como TJR ou https://www.tru.jus.br/noticias/item/18370-faz-alerta-sobre pelo WhatsApp utilizando nome do poder judiciário, TJRS. https://www.tjrs.jus.br/novo/noticia/alerta-de-falsas-íntima-coes-judiciais/ TJSP https://www.tjsp.jus.br/noticias/noticia. Código noticia é igual 79419, TJRJ https://cjj.tjrj.jus.br/noticias/noticia/visualizar-conteúdo/1017893/157363113 TJMT https://www.tjmt.jus.br/noticias/74612. Por isso, é fundamental que as empresas estejam atentas a esse cenário, buscando não só coibir golpes, mas também fortalecer suas estratégias internas visando evitar prejuízos não apenas processuais, mas também financeiros. Isabela Braga Pampilho é sócia de Tosini Freire Advogados, na área de contencioso. Marlon Douglas Carvalho Rangel atua no escritório como advogado na mesma prática.